Fala, galera, como é que você tá? E aí? Achou que a gente não ia fazer mais um podcast, né? Pois é, estamos aqui de novo. Vou só falar aqui, ó. Tem um provérbio chinês lá da Angola que diz assim, ó. Depois do terceiro vai. Então, já vai já, tá? Então, ó, muito obrigado pela sua presença, por estar aí com a gente assistindo. E agora vamos apresentar os nossos convidados. Eu quero começar por mim, Lucas, já conhece, mas eu quero chamar aqui minha amiga Ribas. Como é que você tá, querida? E aí, gente? Eu tô bem. Mais um Resenha Jovem, né? Mais um para nossa conta, nosso terceiro. Obrigada para vocês que estão aí com a gente desde o primeiro. Para você que tá chegando agora também, seja muito bem-vindo. Como o Lucas falou, eu sou a Maria Ribas e é um prazer estar de volta. E vamos de informe já pra galera? Vamos. Gente, vocês já sabem o que eu venho falar aqui, né? Me seguir no Instagram, né? Lógico que não. Seguir a Comunidade Jovem APS no Instagram. É só isso, @Comunidade Jovem APS no Instagram. Lá você tem várias informações, pode acompanhar a gente em tempo real. E quem sabe estar aqui conosco. A gente está falando isso desde o primeiro podcast, a gente lançou aqui. Quem sabe de uma próxima temporada não é você que está sentado aqui como nosso convidado, não é, Lucas? Pois é só me seguir lá, tá? Que isso aí, seu sonho se realiza. @LS Pardinho, um abraço. Tamo junto. E os convidados de hoje, quem é? Vamos para os nossos convidados? Bora agora. Vamos começar com o nosso pastor de hoje. Pode te apresentar, pastor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ribas. Lucão, prazer estar com vocês aqui. Pastor jovem, né? Você viu? Você viu? Lógico, a gente tá junto aqui já. Que bom. No Resenha Jovem, prazer estar com vocês. E com meu amigo também, que vai se apresentar daqui a pouco, então não vou falar o nome dele, obviamente. Mas é um prazer. Quero mandar um abraço também pra galera lá da nossa comunidade, a comunidade Adventista do Morumbi, e fazer um merchan. Pode ser? Pode. Vocês permitem? Pode, seu espaço. Claro. Seu espaço. Pra seguir também, @canjovem, o Instagram da nossa comunidade jovem lá. E a gente posta lá uns negocinhos de vez em quando, é bem bacana. Enfim, todos os convidados aí também para um dia nos visitarem aí. Obviamente que a gente transmite, mas de modo pessoal, presencial é mais legal, né? Então, o nosso convite aí. Sim, então a galera já sabe, 2 arroba hoje, né? 2 arrobas hoje. Nosso próximo convidado, tudo seu, se apresente. Diego, do Alto da Ribeira, representando toda a parte ruim. Brincadeira. Tô muito nervoso de estar aqui, porque semana retrasada, eu só vi fera aqui, hein, Lucas? E agora me chama pra dar uma quebrada. Você é fera também, cara. Confia. Obrigado. Confia. Sou o Diego. Não vou falar o meu arroba, deixar um mistério, mas se seguir o Luquinhas lá... Vai estar aparecendo aí embaixo. Vai estar aparecendo? Então tá bom. Diego que já é ancião, né, Diego? Ancião trainee. Com 21 anos. Acho que se bobear é o ancião mais novo aí da região. Cara, que sensação, cara. Caramba. Parabéns, hoje a gente tá com feras aqui mais uma vez, né? E aí, Lucas, fala pra gente, esse espaço que a gente tá aqui, lindo, muito belo. Lindo. Onde é que a gente tá? Esse espaço é tão lindo que eu vou apelidá-lo de Lucas também, né? Eu acho que combina A gente já muito sabe com que a gente tem um espaço. apresentador um pouco convencido. É nada, galera. Eles que me convencem aqui. Fora da gravação é a mesma coisa. Mas aí, galera, a gente tá no espaço da Escola do Pensar. Um abraço pra escola, tá bom? A gente fica muito feliz por vocês cederem esse espaço pra gente. E vou reforçar mais uma vez, tá? Esse espaço não é só nosso, é de toda a comunidade jovem. Então você tem um projeto aí na sua igreja, quer fazer uma gravação legal, bacana, conversa com a escola, o espaço é da igreja, o espaço é dos jovens, a gente pode utilizar para fazer um show, para fazer aquela coisa ali. O importante é pregar o evangelho. Da mesma forma como a gente está fazendo aqui com o nosso podcast, vocês podem fazer também se tiver o projeto de vocês. Mas, vamos falar da lição 1? Bora pra lição. Lição 3, cara, eu tava vendo aqui a lição 1. Pastor, esse negócio aí de valor do exterior, como é que é? Porque assim, ó, eu sou um cara que eu não recebo muito elogios, né? Então, tipo assim, o valor do exterior pra mim não conta muito. E a galera fala, A autoconfiança. Você acabou de falar que contava? não, então, é porque assim, tipo, passou a contar depois, né? Mas é traumas de infância. Tipo assim, por exemplo, eu gosto de você como pessoa. Isso existe? Existe, pô. Existe? Mas como é que é gostar de outra coisa? Aí você me pegou. Então, pois é. E aí, tipo, tem muita gente que fala assim, não, eu gosto de você. Você é bonito por dentro. Olha só né? que lindo. É lindo por dentro. Não sei se vocês já viram um raio-x, mas não é tão bonito assim. E a lição de hoje, ela vai falar do valor do exterior. E aí tem essa tirinha aqui, e eu gostaria de saber de vocês, meus convidados, o que vocês acharam dessa tirinha. Aqui na tirinha tá dizendo, né, que é muito bom receber o elogio sobre a sua aparência. Você tá bonito, pastor. Muito bonito. É bom receber, mas é ainda melhor receber um elogio sobre quem você é. Você pode dizer que eu tô bonito também? Você é lindo. Obrigado. O Lucas, ele merece. Precisa de elogios, né? @LS Pardinho.
Imagine você receber um elogio pela sua inteligência. Você é um cara muito inteligente, Lucas. Isso é ainda melhor, né? Porque você falou assim, será que alguém elogia você é bom como pessoa? Eu queria receber um elogio. Pô, você é uma pessoa ótima, como pessoa mesmo. Eu gosto de estar do seu lado, não só pela sua aparência, mas por quem você é. Isso é lindo de ouvir. É o que a Tirinha tá dizendo pra gente, né? A gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade... a sociedade das aparências, né? É um fato. As redes sociais estão aí. Superficial, né? Obviamente que as redes sociais, elas fazem um bem danado. Imagina o que seria da gente sem as redes sociais no período de pandemia. Obviamente que elas têm muito valor, encurtam distâncias, espaços, etc. Mas, por outro lado também, as redes sociais, elas passam uma imagem, digamos assim, bem efêmera da vida, né? É tudo muito efêmero, é um fato. Nós nos preocupamos muito com as aparências, né? Eu não sei se vocês sabem, o Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de cirurgias plásticas, porque a gente se importa muito com a aparência exterior, principalmente. E a gente desvaloriza. Eu achei interessante a fala do Lucas, esse negócio de você é bonito por dentro. A gente não gosta muito, eu também. Nós somos assim, vamos ser sinceros. Mas no fundo é o que mais importa. A gente tem que lembrar, o que realmente fica? É a aparência ou é o caráter? O que realmente é duradouro, é perene? A aparência passa e vai passar. A gente está falando para a galera jovem, né? Principalmente a galera que quer namorar, relacionamento e tal. E geralmente, todos nós somos assim, a gente procura alguém como? Baseado no quê? Na aparência. Mas a aparência um dia vai passar, não adianta. A idade chega, enfim, as rugas vêm, a aparência vai passar, mas o caráter fica. Sem contar que a gente vai levar para o céu o quê? Só o caráter, né? Então a gente tem que valorizar aquilo que realmente importa, que é mais perene. Eu acho que é mais ou menos isso que a Tirinha tá falando pra gente aí. Chega uma época, né, Luquinha? Começa a cair o cabelo, né? Então, já chegou pra mim, já, né? Essa época já chegou. Acho que a gente tá um pouco novo ainda pra gente. Chegou. E aí, Rivas, o que você acha da Tirinha? Legal? Cara, eu achei demais. Eu, particularmente, acho que uma das poucas pessoas, eu gosto de receber esse elogio sobre o interior, quem você é por dentro, características. Isso é bom. Eu acho legal, porque dá pra ver que a pessoa, ela percebeu isso em você. Se você recebeu um elogio, nossa, você é uma pessoa muito alegre, né? Sua alegria é muito contagiante. É porque realmente você fez a diferença na vida daquela pessoa, a ponto dela ter uma percepção ali maior, o que vai muito além do que todo mundo vê. A beleza todo mundo vê, o que você tá vestindo todo mundo tá vendo, o que você tá usando, levando com você, tá todo mundo vendo. O cabelo novo, não sei, tá todo mundo vendo. Mas o interior, eu acho que você precisa de uma percepção e um cuidado maior com a pessoa pra você poder perceber isso, pra você poder... Caraca, aquela pessoa é desse jeito, essa é a característica dela, isso é muito legal, ou isso não é tão legal. Então eu acho que eu gosto de ser elogiada assim. Pra completar o que você falou, a aparência é muito algo de julgamento, né? Você relativo. Você já vê aquele instante você fala, nossa, ela é bonita, ela é feia pra você. Mas o interior você tem que julgar, né? Você tem que ter uma análise. Né? Conviver. Ter um tempo de experiência, pra né? você falar, poxa, você é inteligente, isso aí. Só fera aqui, pastor. Cara... Só você viu, né? Contando com vocês, né? Obviamente. Só fera aqui, pastor. Só fera aqui. Mas aí... Pastor, gostaria de convidar você para fazer uma breve oração pra gente, começar a lição. Bora, vamos orar. Fechou. Pai do céu, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concede, pela oportunidade que a gente tem de trocar uma ideia legal, bacana, jovem a respeito da lição. Que o Senhor seja conosco naquilo que nós iremos abordar, que a tua vontade se cumpra e que muitas lições, aprendizados possam ser aprendidos, mas não somente de modo cognitivo, mas principalmente possam ser vividos, que possamos praticar estas lições. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Galerinha, a lição de Tiago dessa semana, a gente vai tratar dos textos que estão ali em Tiago 1, do 19 ao 27. Aqui, né, na minha Bíblia tem um subtítulo, que é a prática da palavra. E isso aqui é um tema que, olha, vou falar para vocês, é complicado, porque assim, na nossa comunidade cristã, eu digo de modo geral, tá faltando. Então, assim, a gente acabou aqui falando um pouco de aparência, de exterior e de interior. Só que aí tem um porém. Quando nós se tornamos cristãos. É difícil essa palavra, cristãos, né? Tá bom, cristãos, vou anotar no meu celular. Quando nós se tornamos cristãos, o que vale mais? O que está dentro do nosso coração ou o que está fora? Vou fazer outra pergunta em cima, mas eu quero a resposta de vocês aí, a participação. Vou começar pelo amigo Diegão aqui.
A gente é ensinado por Jesus, né? Porque naquela época onde Jesus vivia, né? Os fariseus faziam muita algazarra, né? Quando eles iam fazer uma doação para alguém que precisava, eles pegavam uma fanfarra, né? Não sei, pastor, você pode me julgar melhor. Pode Não, me ajudar. não tô te julgando, não. Julgar não, Tá você pode me certo, tá no ajudar. caminho certo. Quando eles faziam a doação, eles faziam uma fanfarra no quarteirão todinho para chegar lá e doar para a pessoa. Quando eles iam orar no meio da praça, eles gritavam. Então, Jesus nos ensina, né? Você quer orar? Vai lá no seu quarto, ora no seu interior. Quietinho, não, pô. Com você e ele, com você e Deus. É eu e tu. Então, nessa pergunta que você fez, na minha percepção, acho que é melhor interior do que exterior, né? Eu acredito assim, que os dois são importantes para a vida cristã, né? Para a galera jovem e todo mundo. Os dois são importantes. Paracelso era um cara que dizia o seguinte, foi um físico e um médico, viveu no século XVI, um camarada muito inteligente, ele dizia o seguinte, que a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Né? Os exageros são sempre perigosos, os extremos são sempre perigosos. Por exemplo... Anota aí, pô. Essa é boa. Essa é legal, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Por exemplo, tem gente que morre tomando água. É verdade, tem um camarada que exagerou, tanto tomar água, morreu. A água é uma coisa muito boa, mas o exagero daquilo que é bom se torna ruim. É maléfico, certo? Então, o interior e o exterior, ambos são importantes. Obviamente que existe uma ordem de importância. O interior, provavelmente, ele tem que vir em primeiro lugar. E aí, depois, o exterior também. Quando a lição está falando do exterior, ela não está falando da aparência física, não tem nada a ver com isso. Mas está falando de uma coerência. Uma vida cristã coerente. E muitas vezes a gente observa que isso tem faltado. Tem faltado bastante. E isso é complicado. Fala aí, minha queridinha. Sabe por quê? Eu vejo isso no meu contexto jovem, adolescente, jovem ali. Cara, é muito curioso, porque quando a gente escolhe, é uma escolha, né? Seguir a Deus, ler a palavra e tudo mais, você começa a ser transformado. A gente sabe disso. E aí, a transformação começa no interior. Foi o que a gente falou. Começa dentro do seu quarto, na sua experiência com Deus. E não só quando você tá lá na igreja ou algo do tipo. E a partir disso, quando começa a transformar o seu interior, começa a transformar também o seu exterior. As suas atitudes com outras pessoas, o que você fazia antes já não condiz mais, o que você falava antes já não condiz mais. E agora... as coisas começam a ser mudadas, gera o que a gente chama de metanoia, né? A mudança radical de mente. Só que o que eu vejo no nosso contexto jovem e o porquê que essa metanoia ela não acontece da forma que deveria acontecer. Porque quando ela acontece, a gente se diferencia dos outros. E aí, isso você pode julgar como sendo algo bom ou sendo algo ruim. Porque você se diferenciar é você ir na contramão, fazer o que os outros não estão fazendo. E pelo menos, vamos colocar ali num contexto escolar, um adolescente ali, ensino médio. Cara, fazer o que ninguém faz. No final de semana, o que todo mundo da sua sala geralmente faz. Sai, vai curtir em algum lugar e você não. E aí, é a sua escolha, é a sua mudança. Você entendeu que pra você não convém. Só que... você vai correr o risco de ser satirizado. Você vai correr o risco de ter a sua imagem ali exterior massacrada. E é um risco que se corre. Eu converso muito com a galera dessa idade, da minha idade, né? Da minha idade, que eu não tenho uma idade muito diferente. Eu acho que eu sou mais velho. Eu sou mais velho. Ela falou de um jeito que parecia minha mãe, né? A galera dessa idade aí... Não, a galera da minha idade mesmo. Eu converso muito com a galera da minha idade que tá querendo se mover através da palavra, se mover através de Jesus, que a sua reputação ela não vai existir. Você não vai ter reputação nenhuma. Esquece a sua reputação. Tipo, cara, você tá na sua sala de aula, mano, você vai ser zoado porque não é o que a galera tá acostumada a fazer. Não é o que a galera segue. Só que o que importa é a reputação de Jesus. Se a reputação de Jesus tá constando em você, na sua vida e no seu interior, influenciando o seu exterior, então tá tudo bem. Mas a sua reputação, amigo, você esquece. O seu exterior, infelizmente, ele vai ir por água abaixo. Isso e eu acho que é por isso que muita gente acaba escolhendo não seguir. Tipo, será que eu tô disposto a abrir mão da minha imagem como pessoa, da Maria Ribas? Porque a gente vive na sociedade das aparências. Exatamente. E aí entra na questão da religião pública, né? Porque assim, como o pastor falou, o interior é com certeza ali um dos pontos principais, porque assim, é a aceitação, né? Só que assim, a partir do momento em que eu aceito Cristo dentro do meu interior, beleza, eu sou cristão aqui dentro,
sabe? Dentro do meu coração, dentro da minha vida aqui, eu sou cristão. Só que a religião não foi chamada para ser um segredo seu. Então, tipo assim, às vezes a gente vê, por exemplo, que nem o exemplo que o Diego falou ali, Jesus Cristo fala que, tipo assim, para de ficar gritando na praça aí, meu parceiro. Vai lá pro seu quarto lá, de joelho, tô te ouvindo lá, amigão. Não precisa fazer escândalo. Isso é uma relação entre você e o Pai. Você não faz uma relação entre você e o Pai de forma publicamente. Porque às vezes eu oro de um jeito que se eu orar na igreja, o pessoal fala, o cara tá falando com um amigo dele da escola. É assim que fala com Deus, não, amigão. Então, tipo assim, a sua relação pessoal com Deus é no seu pessoal e é no seu interior. Só que o que acontece é o seguinte, Tiago, ele vem trazendo pra gente a você cristão na prática. Como a gente falou na primeira lição, o livro de Tiago é um livro muito prático, né? É o que ele traz a gente ali, a vida cristã de verdade. E assim, quando a gente passa pra perceber, tipo assim, caramba, o que é ser cristão na prática? Não é você se batizar, não é você, sei lá, aceitar o chamado e ficar quietinho no seu banco, parado ali. É você ir pra fora e gritar pro mundo, eu sou cristão, Cristo me salvou. E como que a gente faz isso, né? Claro, sabendo dosar, né, as duas medidas de exagero ou de privatizar algo. E aí, como que a gente vai saber fazer isso sem escandalizar, mas também sem privatizar algo que a gente deveria estar levando pro mundo? Assim, eu acho que a gente tem que... A mesma frase lá, tem que ter bastante equilíbrio. Eu gostei do que você falou também, Lucas, no que você falou a questão da fé pública, né? Fé pública. Tem uma frase que diz assim, a única Bíblia que muita gente vai ler é a nossa vida. Eu vou anotar também aqui. Certo? A única Bíblia que muita gente vai ler é a nossa vida. Então, a religião prática, obviamente que ela é muito importante também, né? Obviamente. Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. E Jesus foi prático, né? Sim. Jesus foi muito prático. Um cara mais Extremamente prático. Vamos lá. A gente está falando de Tiago, certo? A lição está abordando Tiago. Esse é o nosso tema de estudo. Lutero, não sei se vocês sabem, o reformador, Lutero, ele abominava Tiago. Foi muito contra. Ele tentou tirar Tiago do A cânon. gente deu esse contexto na primeira lição. Pode seguir que a galera já sabe. Eu espero que vocês saibam, hein, gente? Tá lá no meu Instagram. Não curtia Tiago. Porque Lutero é o camarada da fé, certo? Sola fide, sola graça, o cara da fé, da graça. E a gente pensa assim, a graça é uma verdade bíblica, mas as obras também. A questão é que Tiago está falando de obras, mas as obras elas não interferem na salvação. Se você pegar Romanos, lembra que a gente estava trocando uma ideia de Romanos aqui no comecinho? Beleza, Romanos está falando de como ser salvo, mas não está falando de resultado de salvação. Você está falando de salvação. E quando eu estou falando de salvação, as minhas obras, o meu exterior, ele não tem como importar absolutamente nada. Eu sou salvo por Jesus e ponto final. Já era. Mas Paulo ali está falando só de salvação. Aí vem Tiago agora, na carta dele, ele está falando de resultados de salvação. Ele está falando, beleza, você aceitou Jesus. Mas, cara... E agora? Que aceitação é essa? Porque você disse que você aceitou Jesus aqui, mas lá fora você está fazendo tudo diferente. Você é extremamente incoerente. E aí? Tem que ter, no mínimo, um pouquinho de coerência. Jesus, ele disse que a gente deveria levar o evangelho por todo mundo, certo? Qual que é o nosso principal desafio como cristãos no mundo hoje? Para a galera jovem que está ouvindo a gente aí também, se quiser comentar, qual que é o nosso principal desafio do mundo hoje? É a janela 1040, mundo árabe, certo? Os islãs, o mundo islâmico, eles não conseguem entender como é que a maior nação cristã do mundo, que é os Estados Unidos da América, é a nação que mais produz conteúdo pornográfico. Não entra na cabeça dos caras isso. É incoerente, entendem? A única Bíblia que muita gente vai ler lá fora é a nossa vida. A incoerência, ela joga tudo no lixo. A gente não está falando de salvação. A gente está falando de resultado de salvação. Tem que ficar bem claro. Eu não estou falando que as minhas obras me salvam de modo nenhum, senão eu estaria indo contra a Bíblia. Mas estou falando que a gente tem uma coerência cristã. Jesus pediu que nós levássemos o evangelho por todo mundo. O cristianismo está estagnado. No Brasil ainda não. Olha para a Europa, o cristianismo praticamente morreu. Os Estados Unidos caminha para isso. Brasil, se as coisas não mudarem, o secularismo está aí. Vai entrar na mesma situação. Por quê? Porque nós somos incoerentes. Agora, sabe o que eu achei legal? Nas últimas Olimpíadas, eu vi uma americana com um nome islâmico. Uma americana com nome islâmico. Ela não era de nascença, porque ela era uma americana, típica americana, certo? Típica americana. Ela não era islâmica, dava pra ver. Só que ela tinha um nome islâmico. Por quê? Porque quando você se converte ao islamismo, você ganha um nome islã. Uau! Pensa um pouquinho comigo. Poxa vida, o islamismo está crescendo nos Estados Unidos, enquanto o cristianismo está caindo. Sendo que, se você parar para pensar um pouquinho nos últimos tempos, reversa, né? O principal inimigo da América era o quê, praticamente, depois do 11 de setembro, certo? Como que os caras estão crescendo lá e nós não? Os caras são coerentes.
eles são coerentes Vive com aquilo que eles em acreditam. concordância. Sim, você vê, um jogador de futebol, ele é islâmico, ele faz um gol, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ajoelha e ora. Ele ajoelha e ora. Não importa se ele tá no jogo, não importa se ele tá no aeroporto, não importa. O cara é coerente. Nós cristãos, infelizmente, de um tempo para cá, deixamos de ser coerentes. Eu estou generalizando, obviamente. E o fato de sermos incoerentes tem jogado contra. É por isso que o cristianismo estagnou. Infelizmente, é por isso. Rapaz, Ô, Di, só pra depois disso daqui, que eu sei que agora vem bomba. difícil falar depois desse contexto. Não, pô. Di, assim, no dia de hoje, né? Como é que... Muito bem, pastor, falado aí, lindo, maravilhoso. O que ele falou, tá? Mas eu queria saber, Di, como é que a gente, então, cria essa coerência, né? Da vida cristã, né, interior e da minha vida lá fora. Porque, assim, toda igreja, eu tenho certeza que pelo menos alguma pessoa, uma vez na vida, já ouviu algum anciãozinho mais velho que você e fala assim, não é só cristão aqui dentro da igreja. Tem que ser cristão lá fora. Você tem que se vestir aqui dentro lá fora como você se veste dentro da igreja. Aí eu falo, mas eu vou de terno pra igreja, né? Não dá pra ir de terno pra fora, né? Então, tipo, como é que a gente faz essa mesclagem, assim? Tipo assim, porque a gente sabe que é ter uma vida cristã dentro da igreja, lindo, maravilhoso, mas assim, o fora que complica. Como é que a gente consegue fazer essa ligação? A teoria, ela é bem difícil, né? Então, Luquinha, essa é uma briga que você vai ter o resto da sua vida. Mas uma coisa que depois que eu entendi, eu levei pro resto da minha vida também, que me ajudou a essa coerência, é que a sua vida espiritual não existe. É uma vida normal. Não tem essa separação. Legal. Não é um assim, Minha vida financeira, minha Legal, vida... legal. Não, sua vida espiritual é tudo. Então, quando eu parei para pensar nisso, eu vi que até o fato de eu abrir o meu olho é uma forma de agradecer. A forma de eu comer é agradecer. Então, em pequenos passos, assim, coisas. a gente vai se tornando coerentes. É muito difícil. É muito difícil você falar, porque você quer o bem da pessoa. Você fala, mas muitas vezes você não faz. Mesmo querendo o bem. É muito difícil ser coerente. Mas quando você tem essa percepção, assim, que a sua vida espiritual é tudo, não só lá na igreja, não só em tal lugar, não só quando você ora, não só quando você pega a Bíblia, não só quando você pega a escola sabatina, é tudo. Aí você começa a ser um pouquinho mais coerente, eu acho. Pior que Muito você legal. falando isso daí, todo mundo, eu tenho certeza aqui que quando senta na classe, a galera pede oração. Galera, eu quero pedir oração pela minha vida espiritual e pela minha vida acadêmica, aí pela minha vida amorosa. Eu falei assim, separa, né? De fato, realmente, separa. Não tem sentido, né? Você não entra numa outra atmosfera pra falar com Deus. Deus tá com você o seu tempo todo. Então a sua vida espiritual é tudo, né? Muito legal. Isso que ele falou é muito bacana. Assim, a gente critica muitos fariseus, certo? O tempo A todo. gente é fariseu, pô. Jesus gente criticou é, muito né? os A fariseus. gente é fariseu pra caramba. Mas assim, a galera mais criticada por Jesus na Bíblia foram os fariseus. Mas eles tinham uma coisa... Assim, uma coisa boa, se é que a gente pode dizer assim, que é isso que você falou, eles não compartimentalizavam a vida religiosa deles. Era a Então, vida a deles. gente faz muito isso. Então, eu sou adventista do sétimo dia no sábado. Agora, eu cheguei na minha rodinha de amigos, eu sou completamente diferente. Eu sou outra coisa, outra história. Eu sou uma coisa... a gente tá falando de escola sabatina. Na escola sabatina e tal, eu gosto de falar de Jesus, eu comento e tal, bacana. Mas quando eu tô no meu trabalho com a galera... meus amigos mal sabem que eu sou cristão. Pastor, sabe o que é legal? A escola sabatina, você já continua. Quando eu tava passando lição, às vezes eu passo lição aí, quer dar bronca na galera. Não, porque, eu não sei, às vezes dá vontade. Mas aí, tipo assim, eu cheguei e falei assim, gente, nessa questão de incoerência, você pode até completar depois, às vezes a gente fala o seguinte, galera, como foi a sua semana? Pergunta na classe, como foi a sua semana? A galera fala assim, minha semana foi abençoada, graças a Deus. Acordei, fui atrasado, aí orei, Deus me deu um lugar no banco para sentar, foi muito bom, Deus me abençoou no trabalho, eu fiquei estressado, mas Deus fez isso, Deus fez aquilo e tô aqui, graças a Deus. Beleza, a gente tá falando de Deus para quem? Para um povo que já conhece. Aí você vai no grupo de família, no grupo de amigos, e a pessoa, e aí, Lucas, como é que foi essa semana? Mano, minha semana foi de boa, mano. Não agradece a Deus, né? Cara, cadê Deus na sua vida? Pois é. A gente perde A gente muita oportunidade A gente fácil, né? compartimentaliza. Pastor, não É umas perde que você oportunidades. não ser o fio da meada, não. Eu gosto de ver o pastor falar. Não, mas assim, só entrando, dando sequência também ao que o Lucas falou, é isso aí, Lucas. A gente compartimentaliza a vida. Eu sou cristão aqui, mas ali não, acolá não. Não. A gente é cristão, tem que ser cristão em todas as situações, em todos os momentos. Agora, com isso eu tô dizendo que a gente tem que ser perfeito? Obviamente que não, senão eu caio no erro dos fariseus. O problema deles era esse. A gente tem que ser perfeito, todos os detalhes pra gente ser salvo. Não, isso não é perfeccionismo. Mas a vida cristã, e é o que o Thiago tá falando o tempo todo, ela tem que ter pelo menos um mínimo de coerência, certo?
um mínimo de coerência. A gente tem que produzir pelo menos algum básico. fruto se de fato Jesus está dentro do meu coração. Se Jesus está aqui, pelo menos algum fruto eu tenho que produzir. Agora, se eu não estou produzindo nada, ou seja, se eu estou sendo totalmente incoerente, e é o que a gente mais vê hoje, então, infelizmente, talvez a pergunta que eu tenho que me fazer é: será que eu realmente estou com Jesus Cristo aqui dentro do meu coração? Esse é o E ponto. esse negócio de estar é bacana, porque assim, ó, eu quero fazer uma pergunta pra todos aqui, tá? A gente vai começar pela Rivas aqui, né? Ai, meu Ótima Deus. comentarista aqui. Mas eu queria Bora. saber assim, a bênção, ela vem do conhecer ou do viver? Vou dar um contexto, porque às vezes é o seguinte, né? Poxa, exemplo de faculdade aqui, a galera passa 5, 6 anos trabalhando, estudando, mas todo mundo sabe que você só aprende quando você trabalha. Na prática. Com o cristianismo, com o evangelho, com a palavra de Deus, é a mesma coisa? Tipo assim, eu estudei o ano bíblico, sei tudo de cor. A bênção vai vir para mim por causa disso? Ou eu preciso de fato viver? Todo mundo comenta aí. E aí, Ribas, como é que é? Cara, me jogou, né? Joguei, Como a gente assim já que falou, faz. eu acredito que... Eu acredito não, né? A gente sabe através da Bíblia que não é pelas obras que a gente vai receber qualquer tipo de coisa. A gente não é merecedor de nada das coisas. Mas essa questão do... Realmente não adianta a gente ler. A gente estava até conversando sobre isso antes. Lê a Bíblia todo dia. E isso não te gera transformação. Isso não gera mudança em você. Então, se você não tá usando da palavra no seu dia e sendo contagiado, vou até colocar contaminado de uma forma boa pela palavra, vai mudar o quê? Não vai adiantar nada, né? E eu gosto sempre, quando eu faço devocional na parte da manhã, eu gosto sempre de ler alguma coisa, uma meditação, sempre na parte da manhã, porque é a palavra que... Eu gosto de falar que é a palavra que eu carrego pro dia. Então, naquele dia, eu tenho uma palavra. E eu vou baseando o meu dia conforme aquela palavra. E às vezes tem um amigo do seu lado e que precisa muito daquela palavra. Então, olha só a bênção. Olha só como você pode usar essas oportunidades não só para ser edificado e abençoado, mas também para edificar e abençoar outras pessoas com isso. E é o que o pastor estava falando. Isso começa em você. Começa dentro de você, né? É uma decisão sua. Não vai começar lá fora. E eu acho que é isso que falta muito a gente entender. A gente entender que a gente precisa tomar essa atitude de começar, né? Mas também não só começar, mas usar tudo que Deus nos dá para poder nos basear e para poder viver também as experiências. Eu achei legal o que você falou também, Ribas. Bom, qual era o problema lá de Jesus, entre Jesus e os fariseus, né? Os fariseus, eles dominavam a Bíblia e as escrituras, mas a prática deles era totalmente ruim, era terrível, né? Jesus disse: vocês são como sepulcros podres, né? Assim, por fora, vocês são muito bonitos, mas por dentro vocês estão completamente podres, como caiados. assim? Eles sabiam de tudo, eles liam a palavra, tipo, eles provavelmente sabiam de cor se alguém sentasse para falar e ainda faziam isso, Então, né? conhecimento não vale. Sim. Só que, assim, hoje em dia, o cristianismo contemporâneo, a gente faz o contrário, né? A gente diz assim, não. Jesus, ele falou aquele negócio com os fariseus, então, esse negócio de Bíblia, esse negócio de palavra, não, isso é doutrina, esquece esse negócio. O que importa é a sua experiência com Deus, é amor e etc. É o interno. Isso é o essencial, não estou dizendo que não é. Só que é de uma certa forma, também uma incoerência. E essa incoerência, ela tem sido mostrada e provada de um jeito terrível. Saiu uma pesquisa, eu não vou lembrar o ano, não sei se foi 2016, não sei. Mas, não, desculpa, eu lembrei, é 2010. Saiu uma pesquisa, agora eu não vou lembrar o instituto que fez a pesquisa, eu lembrei agora disso daí que a Ribas falou. Mas, e foi feita uma pesquisa bíblica entre várias denominações religiosas, e os adventistas estavam lá também, tá? E ao final dessa pesquisa mostrou-se que os ateus têm mais conhecimento bíblico do que os cristãos. Desculpa, isso não pode acontecer. É a pior das incoerências que podem existir. Assim, nada contra os ateus, eu tenho amigas ateus, e tenho mesmo. Mas um ateu não pode ter mais conhecimento bíblico do que um cristão, assim como eu, que fiz teologia, não posso ter mais conhecimento acerca de construção civil do que um engenheiro civil, ou de
tecnologia na informação do que um TI. Não faz sentido. Mas uma pesquisa que mostra que os ateus têm mais conhecimento bíblico do que os cristãos, obviamente também generalizando, é terrível. Poxa vida, as coisas estão invertidas. Perguntas que caíram nesse teste, por exemplo, eu lembro na pesquisa lá, tipo, o Evangelho de Felipe se encontra na Bíblia? Vários cristãos marcaram que sim. Aí complica, hein? Aí tá faltando ano bíblico, Não, galera. aí, infelizmente, vamos fazer um ano bíblico aí, galera. Bora fazer um ano bíblico da nossa E aí, o que resenha? você acha da perguntinha aí? Você fez a pergunta se a bênção cai por conhecer ou viver. Ou viver. O que vocês falaram, se fosse a bênção por conhecer, os fariseus eram mais abençoados lá daquela época. E a gente viu que não eram. Até porque a primeira coisa que, quando Jesus vai pregar, a primeira coisa que ele fala, né, é bem-aventurados. E ele fala um grupo de pessoas. Ou seja, bem-aventurados inclui felizes, abençoados, né? Aqueles que têm a atenção de Deus. Não é os fariseus, não é os escribas, não é os saduceus, não é os sadiques, né? Que também tem Sadiques? É. Sabia não, pô. E aí, olha aí. Caraca, vou A gente anotar tá isso trazendo aqui. umas Diegão pessoas tá- que... Né? O Diego tá indo pra Sabia. cima. Não é esses grupos de pessoas que conhecem a Bíblia só. É aquelas pessoas que não conhecem e tentam. Que eles falam assim, bem-aventurados são os pobres de espírito. Ou seja, aquelas pessoas que não conhecem e tentam. Sabe que depende de alguma pessoa. A vivência, É né? sincero. Cara, isso é sensacional. Eu posso só falar mais um negocinho? Com Eu tô certeza, falando pra pastor. caramba. Não, Pastor. é Eu tudo gosto de te ouvir, seu, pastor, pode ir. falar. Não, é que Você quer pregar na minha igreja? O Diegão Vamos falou um marcar. negócio legal, das bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado significa feliz, né? Feliz. Jesus está falando de felicidade no Sermão do Monte, o mais famoso sermão da história feito por Jesus. Ele está falando sobre felicidade, né? Felizes, 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 bem-aventurados. Se vocês notarem lá, tá no capítulo 5, do verso 1 ao verso 12, eu acho, as bem-aventuranças, ou 13. Jesus está falando de felicidade. Pra gente, felicidade depende do ter. É só você olhar as redes sociais. Nossa, No dia que eu as tiver- aparências. As Pegou, aparências. hein, pastor? No dia que eu tiver uma aparência legal, como eu disse, o Brasil é o segundo país com o maior número de cirurgias plásticas do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos. No dia que eu tiver dinheiro, mas tipo assim, dinheiro pra você entrar no shopping mais top de São Paulo. Qual que é o shopping mais top de São Paulo? JK. Um JK, Eldorado. vai. Não é o sei. Campo Limpo? Eu mais acho top. que, Olha, que eu o acho- Campo Limpo e o JK também. Não, ali, Eu lá, acho lá. que o JK, porque não deixaram entrar lá, não. Mas imagina você entrar. Pô, eu fui uma vez no JK, eu odiei, porque não é pra mim aquele lugar. Não tem não é- nada não pra Ele não mim. se identifica. Você não- Não tem um McDonald's. Não tem uma Eu não vi, Renner. pelo menos. Eu não lembro se tem, mas eu não vi. Agora tem. Eu sou Não sei. entregador, passei lá. Mas, Eu assim, vou lá pra pagar a conta, não tem fila? as pessoas elas acreditam que serão felizes quando elas tiverem tudo aquilo que o coração delas desejar. Seja dinheiro, seja fama, seja aparência, uma série de coisas. A felicidade vem do ter. Olha lá as bem-aventuranças. Para Jesus, felicidade... Oh, o Lucas tá se Calma aí. achando. É que a desestruturei. piada dele foi muito boa. A gente desculpa, perdeu o pastor. feeling, desculpa. Não tem problema. Mas assim, para Jesus, felicidade não se resume em ter. Para Jesus, felicidade se resume num outro verbo também de 3 letras que até rima. Tá chorando, Lucas. Mas com um significado completamente diferente, né? Para Jesus, felicidade é ser. Jesus fala: Ser. felizes são os mansos, felizes os misericordiosos, felizes são os que choram, felizes são os que são perseguidos, etc. Por causa da minha justiça. Só que isso que Jesus fala é até de uma certa forma, entre aspas, uma loucura. Porque, tipo assim, ó, paradoxo, né? feliz o que chora. Você já viu, Ribas, alguém chorando e ser feliz? E olha que o choro ali não é de alegria. Não é esse. Não é igual ao do Lucas. Não Não é. é esse. Não é. Porque Jesus fala, eles serão consolados. Se a pessoa tá sendo consolada, é porque ela tá chorando. Tá, Porque sim, tá tá tudo complicado. ruim na vida dela. Ou feliz ou perseguido. Como é que você entende um negócio desse? É incoerente, entre aspas. Mas aí, pra você entender esse tipo de felicidade, que felicidade não é ter, é ser, isso que Jesus ensinou, você precisa primeiro entender também que felicidade, além de ser, é também ter. Mas não coisas, não posses, não aparências, mas é ter Jesus. Jesus. Quando você tem Jesus, aí você entende que tipo de felicidade que ele está ensinando pra gente. Sim. É só aí que você entende. Legal. E aí você vai encontrar a verdadeira felicidade. Chorando, você pode ser feliz. Só Tiago. completar, Uau. só para completar as Agora, bem-aventuranças, se a gente for ver todos os grupos de pessoas que ele falou lá, se encaixa perfeitamente nele. Qual que é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que foram perseguidos. Ele foi o maior, foi perseguido pelos fariseus. Tudo se encaixa nele. Tudo se encaixa nele. Então ele estava falando dele para as pessoas. Ó, bem-aventurados se você vir até mim. Você vai ser feliz. Uma religião prática. E assim, Tiago, ele fala também, né, da questão da religião inútil. E tipo assim, quando a gente pensa na questão de religião inútil, a primeira coisa que a gente vê aqui em relação a Tiago, que é um versículo que eu usei muito na vida para poder não comentar na escola sabatina. Não, porque assim, ó, Eu Tiago lembro. 1,19 aqui, ó, diz assim, ó.
Perdeu, Luquinhas? Perdi. Tiago 1,19. 1,26? Saber dessas coisas meio armadas. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Cara, isso aqui me salvava de diversas coisas. Mas assim, quando a gente passa para religião inútil, como que eu consigo aplicar isso daqui? Como que é um cristão que é só por dentro, só que, a galera que assim, se acha muito por dentro e não refreia a sua língua, ele tá se matando na religião. Sim. O que é a questão de refrear a sua língua? Eu sou Lucas, sou... Esse termo é muito meio assim, tá ligado? Mas sou especialista da escola sabatina da 4ª região. Galera, é só um termo da PS, tá? Calma aí. Mas assim, imagine se eu falo isso daí e começo a me achar real num termo e eu não começo a viver daquela forma. Você entende? Eu tô matando a religião, eu tô vivendo a religião inútil. Porque eu tô usando a minha língua, que é algo que era para usar para pregar o evangelho, para falar algo do que eu não sou, algo do que eu não vivo, e quando eu saio da igreja, quando eu saio dos holofortes dos irmãos ali, ó, eu vivo uma vida completamente diferente. Lucas, é o que Jesus falou. O que Jesus disse? No próprio Sermão do Monte também, um pouquinho mais pra frente. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. O sal, ele tá lá pra fazer a diferença. A luz também tá lá pra fazer a diferença. A gente tá no mundo pra fazer a diferença. A religião inútil é do camarada que não faz diferença nenhuma, na verdade. Ele joga contra. Ele se auto-engana. Joga contra a casa. Ele se auto-engana. Tem um comentário na lição que diz assim, ó, o auto-engano é diferente de ignorância, pois a ignorância é um desconhecimento. O que é um cristão ignorante? Ele não conhece a palavra, né? Ele não vive. Né? Ele continua aqui, ó, enquanto o auto-engano é um não saber voluntário intelectual. Então, às vezes, a gente se auto-engana com a nossa própria palavra. Então, tipo assim, eu sei o que é ser cristão, mas eu vivo diferente. Aí, às vezes, eu até mesmo falo coisas diferentes que não tem nada a ver com a Bíblia e eu tô me auto-enganando. Então, tipo assim, não é algo que eu não sei. A Bíblia fala, não sei o versículo, mas já me disseram isso daí, tá? E que, tipo assim, Deus perdoa o tempo de ignorância. Sim. Tipo assim, você foi ignorante até certo ponto, amigão, beleza, você não vai ser cobrado por aquilo. Mas a partir do momento que você sabe, você tem uma responsabilidade sobre aquilo ali. Como a gente estudou em outras lições, a gente escolhe ser cristão. A partir do momento que você escolhe ser cristão, você tem a responsabilidade sobre aquilo. Se você não é cristão, se você não... tipo assim, eu sou cristão, batizado, se eu não vivo como aquilo que eu escolhi para viver, eu tô me auto-enganando. Eu tô me tirando do céu. Sabe? Ainda nesse assunto ainda também, Lucas, Ribas e Diegão, e a galera que tá acompanhando a gente. Até mesmo na questão física, o diferente, ele atrai. Certo? Você tem os polos, positivo e negativo. Os diferentes se atraem, certo? E Jesus nos chamou para sermos diferentes, para a gente fazer a diferença no mundo. Mas a gente muitas vezes pensa assim, bom, se Jesus me chamou para ser diferente, eu acabo confundindo diferença com esquisitice. Tem cristão que acha que ser diferente é ser esquisito. Não é, são coisas diferentes. Enfim, o diferente é diferente. Diferente é diferente. Sim. Diferente é uma coisa, esquisito é outra. O diferente atrai. O esquisito, ele repele. Não, esquisito não. Mas tem cristão que pensa assim, bom, Jesus me pediu para ser diferente, então eu tenho que ser tão diferente, que é melhor eu ser logo esquisito. E, por outro lado, tem outros que pensam assim, não, Jesus me pediu para ser diferente, mas, a gente tem que alcançar todo mundo, então a gente tem que ser igual àqueles que a gente quer alcançar, que senão a gente não vai conseguir alcançar. E aí deixam de ser diferente e também acaba entrando no mesmo balaio e não fazendo diferença nenhuma. Jesus nos pediu para sermos diferentes, não esquisitos. A religião inútil, ela se torna inútil quando começa a pensar que eu devo ser esquisito para fazer a diferença, aí ela se torna inútil. Certo? E por outro lado, ela também se torna inútil quando eu deixo de querer ser diferente para poder ganhar todo mundo. Ela também vai se tornar inútil do mesmo jeito. Pastor, a pergunta que não, desculpa, acho que foi o Lucas, né? Que perguntou sobre a coerência, assim. Eu lembrei de algo que é, se você se perguntar o que Jesus faria, você seria coerente? Acho que nessa época, se você pensar dessa forma, o que Jesus faria nessa situação? Você seria 100% coerente. Porque o que está na Bíblia é o próprio Jesus. Se você perguntaria o que Jesus faria e executasse da forma que Jesus faria mesmo, você está sendo 100% coerente, né? Eu troquei totalmente de assunto, né? Desculpa. Não, que eu lembrei, né? Não, é isso aí. O curioso é que, igual o pastor estava falando, a gente anda numa linha tênue que a gente pode ir de 10-0 muito rápido. Linha tênue. Uma linha Anota aí. tênue. Olha aí, pois é. Vou sair daqui, meu. Aí sim. Culto. Muito bom. A gente pode ir de 0-10 muito rápido, ou de 10-0 muito rápido. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. E aqui a gente tem uma rede semântica que o Luquinhas... Semântica. Luquinha. Luquinhas gosta de jogar a palavra. Joga a palavra aí pra eles. A palavra da rede semântica é cristianismo. Uma palavra, pastor... Não, pastor não, já falou demais. Falei demais. Uma palavra Vai lá, para cristianismo.
Eu queria que o pastor... Não, ó, quando Seguidor você de pensa Cristo, em pô. Em Cristo. seguidor de Cristo, mas define uma palavra. Quando você pensa em cristianismo, uma palavra que vem na sua Discípulo. cabeça. Discípulo. Pastor, uma palavra. Amor. Amor. Amor responde tudo, né? Aceitação. Boa. Eu joguei aqui, tá? Aceitação. Google. Caminho. Verdade Caminho. é a vida, né? As 3 portas do santuário. Transformação também, transformação. Transformação. Prática, talvez. Putz, cristianismo prático. É. Prático, verdade. Cristianismo prático. Todo mundo aceita a prática? Brincadeira. Relacionamento. Relacionamento é Mas, boa. Ribas, como é que, tipo assim, você que é uma galera, você que é mais nova aqui, né? Já disse que é a mais nova, né? Você tá mais ligado aí com os jovens aí da sua idade, como você diz, né? Tô chamando Meu. ninguém de velho, tá, gente? Já arrumei problema por conta disso. Como que eu consigo? Porque assim, a gente tá vivendo na sociedade, como o pastor falou no começo, que é muito de aparência. E, é muito complicado você falar com certos grupos de pessoas hoje sem você ser incoerente consigo mesmo. Porque às vezes a gente tem que vestir um pano, vestir uma aparência que nós não somos para alcançar certas pessoas. Mas eu não sei se isso é certo ou se é errado. Mas pensando de modo geral, eu gostaria que você comentasse com a gente, depois vocês também, se quiserem comentar, como que nós, jovens, vamos viver o cristianismo na prática, no mundo que é hoje. Cara, se faça de louco pra alcançar os loucos, né? Se faça de doido pra alcançar os doidos, sei lá. Como que é que fala? Não pode se fazer de drogado para alcançar os Não. Calma. Mas aí também não. Eu acho que é Paulo que fala. Sim, Paulo. É Paulo que fala Isso aí isso? mesmo. Tá, gente, tô de dar uma... Pastor aqui salvando uma a gente, errada hein? aqui. Obrigado, Não, pastor. eu amo que a gente tem um pastor aqui que é qualquer coisinha, a gente É olha pra ele Ou joga. não, né? Ou não Pastor sei. é ser humano também. Né? Mas é legal a gente saber, assim, não onde a gente tá pisando. Por exemplo, quando eu vou falar com alguém que não viveu a mesma coisa que eu, vamos colocar assim. A pessoa não viveu a mesma coisa que eu, não viveu a mesma coisa que ela. Então, talvez eu não entenda ela. Talvez eu possa existir isso de não entender a pessoa. Mas quando a gente tem uma base forte, a gente já tem algo dentro de nós, que até o que eu comentei, que eu geralmente gosto de fazer. Quando a gente estuda a Bíblia, nós já temos coisas dentro de nós já temos conselhos dentro de nós. Nós não precisamos usar das nossas próprias mãos, a gente não precisa usar dos nossos próprios exemplos. E eu acho que isso é a maior coisa, assim, que a gente pode colocar em prática na nossa vida pra conseguir. Eu penso, tipo assim, galera tá na escola, vamos supor. Tô lá com o meu grupo de amigos e aí eles começam a fofocar de alguém. A Bíblia diz que o quê? Você Que a gosta de fofoca é o fofoca? quê? Coisa ruim. Que a fofoca é pecado, que a Ruim. fofoca é coisa ruim. Mas hoje, quando a gente pega pra ver pra ver o contexto geral de fofoca, a sociedade transformou a fofoca numa coisa boa, numa coisa engraçada. Tem site de fofoca por Você aí. tem Twitter? Eu não tenho, mas eu sei o que se negócio lá passa é no complicado. Twitter. Tem um termo agora que E estão aí? usando, né, pra fofoca. Um termo bem... O fuxico. Bem jovial, né? Não. mas eu não lembro mesmo, não lembro mesmo. Não sei. Se é algo do Twitter, a não sei, Ribinhas não sei. aqui, Enfim. ela tá perdida. Mas, e aí, cara? Eu tô na minha roda de amigo, meus amigos, tipo, muito meus amigos, mas que não são cristãos. A galera começa a fofocar. E na onde eu me coloco nisso? Eu vou fofocar junto com eles? Eu vou ser o estranho do grupo que não vai falar nada? Quando pede Eu vou a sua ficar opinião, quietão X. e você taxado do cristão? E não vem O com essa chato. de... Depende da fofoca, não, viu? Não vem com essa, Não, mas depende da fofoca. Era mini fofoquinha. Era de boa. Era sobre a nossa vida mesmo que a gente tava falando. Tá, mas e aí? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou implantar nesse momento a minha vida cristã e me mostrar como um exemplo nesse contexto? Se eu não tenho nada pra falar, eu não tenho nenhuma base, eu não... E aí? O que eu vou fazer? Eu vou ser influenciado ou eu vou ser influenciada, gente. Só tem duas questões. A linha tênue que ela falou. Ou você é influenciado ou você é influenciado quando você não tem nada dentro de si pra se apegar. E quando você tem, que eu respondendo a sua pergunta, como que a gente faz? É tendo base, é lendo a Bíblia, é sabendo o que a Bíblia fala, é sabendo como agir nesse campo missionário, porque o lugar que a gente convive é um campo missionário, as nossas situações do cotidiano são campos missionários pra gente. Como que a gente pode agir? Como que a gente pode ser diferente? Cara, tem um embasamento ali pra contagiar a sua galera de uma forma
jovem. Você não tá numa bolha crente. Você não vai falar crentez com a galera, porque a galera não vai entender. Você não vai falar, então, lá no evangelho tal de tal pessoa, a galera vai virar pra sua cara e vai pensar, Isso é legal. onde é que tá isso? Olha onde que o conhecimento entra, cara. Tipo assim, eu tenho diversas histórias. Eu jogo muito videogame, tá? Me julguem, tô nem aí. Eu jogo muito videogame. E tipo assim, eu lembro de uma partida... CS? Joga CS? Jogo, pastor. Jogo. Me adiciona lá. Já vi. Todos jogamos. Essa questão o fato de você conhecer e a prática, ela tem que estar junta, porque o que você falou combina com a pergunta que eu falei no começo, que é o seguinte: poxa, eu conheço, eu sei, então, tipo assim, quero falar para um grupo jovem, pelo fato de eu conhecer, eu consigo falar com eles, porque eu conheço. Porque assim, eu lembro de uma vez, que era assim, ó, era 1h da manhã, tava aí meu amigo Felipe, um abraço, Felipe, não sei se tá vendo, mas se tiver, um abraço, tá? A gente tava jogando um jogo que era parecido com o LoL, só que era de celular, né? Mobile Legends. E aí, tipo assim, a gente tava perdendo a partida. A gente tava perdendo a partida. Não tinha como ganhar, era impossível. Era impossível ganhar a partida. Vou falar aqui, porque isso aí, depois a gente pregou sobre isso aí. A gente ficou falando na cal inteira, madrugada, sobre isso aí. Aí você falou que Deus é o Deus do impossível. Então, mas aí, o que acontece é o seguinte, a gente falou assim, não dá. Aí, eu tava falando não dá, ele falou assim, não, vamos tentar. E aí, nesse tentar, vai. E a gente conseguiu, porque a gente fechou um item que volta à vida. Olha que legal. Voltou à vida, a gente ganhou o jogo lá, ganhamos todo mundo. Só que no final, eu cheguei e falei assim, Felipe, o que a gente acabou de viver, cara, foi o exemplo do evangelho prático. Ele falou assim, como assim? Quantas vezes na vida... E aí eu já meti um sermão. Assim, e aí você viu a oportunidade, você já tinha algo no seu coração. Aqui, eu falei assim, quantas vezes na vida a gente acha que tá impossível a situação? E Cristo vem e fala assim no seu... E Cristo vem e fala no seu ouvido, filhão, vai que dá. Vai que você consegue. Você fala assim, não dá, Senhor, não dá. Você fala, filhão, confia no Pai. Quem falou que não vai dar? Quem falou que não vai dar? Vai que dá. E você acaba confiando em Deus e as coisas dão certo, da mesma forma como a gente fez no jogo. Então, tipo assim, você conhecer a palavra, né? E você ter um grupo de jovens ali, eu acho que fica mais fácil, né? Você chegar e falar na linguagem deles. Não tô falando pra você subir no púlpito e pregar de videogame. Faz sentido. Mas tô falando assim... Às vezes a gente fala assim, mas eu tô num grupo lá que a galera não entende de Bíblia, não sei o quê. Eu falo assim, amigão, você conhece? Conheço. Então, é a sua oportunidade. É a sua oportunidade. Olha que ótimo. Traduz para eles. Porque assim, ó, quando a gente volta para Atos, as pessoas receberam a bênção do Espírito Santo, falar em línguas, que o falar em línguas é falar em outros idiomas. Eles aprenderam a forma de falar a linguagem de outros países para levar o evangelho para lá. Às vezes, no seu grupo de jovens, eles falam de uma coisa que você precisa falar na linguagem deles para que eles possam entender. E isso a gente vê o quê? É o evangelho na prática. É a palavra sendo praticada de uma forma viva. Pastor, o que você acha aí da minha pregação de jogo? Sua pregação foi top. Obrigado, pastor. Obrigado. Assim, outro ponto também, assim. A lição tá falando sobre a questão das obras, certo? O Thiago fala o tempo todo isso. O valor do externo, da prática, da coerência cristã. Você usa óculos, Lucas? Ou não? Não uso ainda, então, pastor. Eu trabalho com programação, vou usar. Não, mas o seu exemplo, Pedro. Beleza, você não usa óculos, você enxerga dos dois olhos mais ou menos igual. Qual você acha que é o seu olho mais importante, o esquerdo ou o direito? Cara, eu acho que é o direito. Não sei. Tipo... Como você chegou nessa conclusão? Brincadeira. Não, porque assim, eu já fiz uns testes de tampar o olho. Então não deu certo a minha ilustração. Faz comigo, eu entendi o feeling. Quer fazer comigo? Vai, faz comigo. Não, mas eu vou te fazer outra pergunta, então, Rita. O Lucas não pegou a ideia. Desculpa, gente. Vamos fingir que não aconteceu, galera. Faz comigo, vamos lá. Então, uma pergunta bíblica pra você, hein, Ribas? Vamos lá. Os dois testamentos, Antigo e Novo. Qual que é o mais importante? Os dois são importantes. Ou eu posso negligenciar um por causa do outro? Me desculpa por isso. A vida cristã é fé e obras, certo? A fé é muito importante, obviamente. É através da fé que eu sou salvo. Mas as obras, por outro lado, também são. Pelos frutos os conhecereis. As obras, elas não têm peso de salvação. Isso precisa ficar claro. Eu sou salvo somente pela fé e pela graça de Jesus. Mas assim, o melhor exemplo de salvação que a gente pode encontrar na Bíblia é do ladrão da cruz. Lembram do camarada lá? Ele teve alguma obra? Não, ele estava assim, aparentemente não. Ele estava ali sendo crucificado junto com Jesus, junto com outro camarada. Mas a pena dele, para a lei da época, era a lei da época, não estou julgando aqui a lei, mas para a lei da época, a pena dele era teoricamente justa. Ladrão morria crucificado. Jesus era injusto, todos os outros ali não. Era justo para a situação deles. Mas ele disse, Senhor, eu tenho fé no Senhor hoje, lembra-se de mim quando o Senhor voltar no seu reino. Jesus falou, beleza, eu vou lembrar de você. Ou seja, ele foi salvo. Ele não teve nenhuma obra.
Mas o fato dele não ter obra significa... se deu porque ele morreu naquele mesmo dia, o camarada. Ele não teve nem tempo. A questão é, se ele tivesse sobrevivido, saído da cruz, sobrevivido, tivesse uma vida, será que a vida dele não seria coerente com o fato de ele ter aceitado Jesus? Então, os dois lados da vida cristã, eles são importantes. Eu não posso priorizar um e negligenciar o outro. Não, os dois lados são importantes. E aí, minha querida? Algum comentário final? Cara, Tá acabando. a gente tá acabando. E aí Tá mesmo? é legal. Eu percebi que a gente Foi tava rápido, acabando. né? Foi rápido, né? Foi rapidão, rápido. cara. Pelo o rosto de negócio vocês, assim. Nada, que Não, a pastor, a gente gente tem. ficava aqui horas. É que a galera não vai assistir horas, né? Então, A gente ficaria horas. A galera eu acho que não, mas eu espero que vocês estejam por aí favor, ainda. me sigam lá no Instagram. Cara, pensando em tudo isso que a gente falou, a gente chega ali na lição, o final da lição, né, ali em sexta, que a gente entende sobre praticantes da palavra. E pensando em tudo isso que a gente falou agora, a gente vê que muitos querem ser salvos. Muitos, todos. Vamos colocar todos? Todos querem ser salvos. Mas poucos querem fazer o sacrifício e passar pelo processo até a salvação. Concordam comigo? Sim. Muitos querem a salvação, mas poucos passam querem pelo processo, fazer sacrifícios e passar pelo processo para chegar ali É a vida prática de um até cristão. a né? salvação. Eu posso só falar um negocinho Com assim? certeza. Eu entendo o que você quis dizer, Ribas, mas assim, eu acho que a salvação, ela é um processo. É um processo, mas no que se refere mais à santificação. Uhum. Então, assim, a salvação, ela ocorre na nossa vida no momento que a gente aceita Jesus. Certo? É o que o ladrão da cruz, é o que aconteceu com ele. No momento que eu aceito Jesus, estou salvo. Então, Diego, Ribas, Lucas, eu, a galera que está acompanhando a gente, se a gente aceita Jesus hoje, nesse exato momento, nós estamos salvos. É o que a Bíblia nos ensina. É o que a Bíblia ensina. Mas, obviamente, que a vida cristã, ela faz parte de um processo. Tem peso. Né? De um processo que se chama processo de santificação, é uma expressão que a Bíblia usa. É um processo de coerência. Jesus vai me transformando, e o fato dele me transformar faz com que eu trabalhe no mundo, eu haja no mundo, e as pessoas elas vão conhecendo Jesus através da minha vida. A vida cristã ela pode ser resumida em 3 passos: Bíblia, oração e testemunho. Certo? Bíblia, oração e testemunho. Esse é um processo. Eu tenho Bíblia, eu tenho oração, e a partir disso eu vou testemunhar de Jesus. Bíblia, oração e testemunho. E é um fato, é um processo. E as pessoas realmente elas não querem processo. Elas querem ficar só assim, eu aceitei Jesus ou sal. E elas querem Quem quer excluir o acordar processo mais da cedo vida. todo dia para ler a Sim. Bíblia? Nem pra trabalhar a gente quer. É. Imagina. Mas é isso. Ah, Quer falar, desculpa. Quer falar? Por favor. É porque as pessoas falam que um processo é a santificação, né? Sim. E o que eu entendo assim de santificação, eu posso estar totalmente errado, mas é que você tem a santificação, você tem o poder do pecado em si. Você não consegue fazer nada, é só pecado aquilo. E a santificação é só para você sair desse poder, sabe? Do pecado. Acho que eu vi isso na semana da mordomia, se não me engano. Ela vai libertando pouco a pouco Do poder você do pecado, né? totalmente só na volta de Jesus, mas a vida de santificação a gente vai se Porque afastando dele. as pessoas pensam que santificação é para você ser salvo. Não, é só você se libertar do pecado, né? Do poder do pecado, da decisão do pecado. E é por isso que é tão importante as leis, né? Pois que foi é. o que você tinha falado do Antigo e do Novo Testamento, sobre os dois não se anularem. É legal, eu lendo aqui a lição de sexta, eu entendi que a segunda chance, que foi, né, a nova aliança, que foi a vinda de Jesus, ela veio e serviu para que a gente pudesse ter mais uma chance de cumprir a primeira aliança. Então, Jesus morreu por nós para que fôssemos salvos e pudéssemos viver uma vida mais próximo da vida plena que ele planejou pra gente, mesmo que em um mundo de pecado. Então, a gente recebeu isso. E por isso, até que uma coisa não anula a outra, o seu olho direito, Cara, com Caramba, muita isso tá tristeza que eu Isso digo. me pegou. É com muita tristeza que eu digo, mas você tem a necessidade de ter os dois Entendi, olhos, entendeu? entendi. Um completa o outro. Qual que é o seu Pois é. preferido? O E direito. você só enxerga muito bem porque você tem os dois, Pois é. entendeu? Tá vendo a metáfora que a gente tá usando pra terminar Não, mas acho que a culpa foi minha, muito bom. Lucas. Perdoa, Foi sua. gente, Não, me foi minha. Eu peguei Mas- o feeling. Eu achei engraçado. Ribas, Infelizmente, acabou, tá? A conversa tá legal, tá bacana. Poxa, que pena. Triste. Mas vai ter assim, aquele negócio de últimas palavras? Lógico que vai. Considerações Assim, ó, finais? Queria só falar assim, eu acho que a vida cristã, de fato, ela é prática, tá? O estudo é importante, mas a aplicação do estudo é mais importante ainda. O que eu tô falando? Não adianta você só ir pra igreja, vai pra rua, amigão. É igual o Odak falava, pra cima. Vamos lá, vamos pregar e é isso. Vamos pra Pastor, cima. palavrinhas finais aí? Bom, Lutero dizia o seguinte:
os homens usam máscaras para se esconder, Deus usa máscaras para se revelar. Hoje a gente faz o inverso, né? Quer dizer, a gente está fazendo justamente isso. Nós estamos, como cristãos, utilizando máscaras o tempo todo para nos escondermos. Então, eu digo assim, e a Bíblia também está dizendo para mim, para todos nós, que a gente possa retirar as nossas máscaras, sermos cristãos autênticos, de fato, reais, coerentes, a fim de que a gente possa fazer a diferença no mundo, porque foi para isso que Jesus nos chamou. Quer falar? Depois do pastor, bicho, tinha que deixar o primeiro, né? Amém. Eu vou falar o que Jesus faria, né? É a pergunta. Tá que certo. eu deixei lá no atrás. Tá bom, O pô. que Jesus faria? Uma perguntinha retórica aí pra galera? O pastor... É o pastor, né? É que eu tô triste Tem pela... que deixar o pastor por último. Não, o pastor é pastor, o Lucas é o Lucas, a Rivas é a Rivas, o Diego é o Diego. É que, gente, o meu olho favorito é os dois, tá? Ó, você tá me chamando de pastor. Qual que é o meu nome, Lucas? Daniel. Ah, então tá bom. Daniel. Tamari. Daniel o quê? Tamari. Sigam ele no Instagram, galera. E é isso, É pastor. isso. Hora pra gente finalizar? Oro, claro. Vamos falar com Deus. Pai do céu, nós somos gratos ao Senhor por esse bate-papo gostoso, legal que a gente teve aqui, pelos aprendizados, pelo conhecimento adquirido, mas explicamos a Ti que, assim como a lição tem nos ensinado, possamos viver a partir de agora tudo isso que nós discutimos, aprendemos. Que o Senhor abençoe cada pessoa que também está acompanhando a gente, as nossas famílias, e que Jesus volte logo. Nós não sabemos quando, mas que Jesus volte logo, esse é o nosso desejo, para que nós possamos estar sempre, sempre, sempre uns com os outros, mas principalmente contigo. Seja conosco, nos abençoe, dá-nos um bom restante de dia, nos acompanhe pelo restante também do nosso viver, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, um abraço. Tá Muito bom? obrigada aos Valeu, nossos Diegão, convidados. Ribas, Lucas, tamo junto. Esperamos ver vocês aqui novamente e ver a galera aí Sigam também, a né? gente no Instagram, na @PS. Como é que é? É só ser o meu. Comunidade Jovem Arroba APS. Comunidade Jovem. Lá no Instagram, não esquece de ativar o sininho, tanto do Instagram quanto aqui do YouTube. Curte, comenta, se inscreve no canal para não perder nenhum dos outros podcasts que ainda virão. E é isso, né? É isso, galera. Muito obrigada, gente. Tchau e um Até a abraço. próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.